Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Daniel, Boa Felipe, noite, Vitor. Tudo bem, gente? Joia. Sejam Boa bem-vindos noite. aí. Boa noite, Vitor. Ao Felipe. Um abraço para você, viu, Felipe? Bem, então vamos dar início aqui. Deixa eu colocar. Só um minutinho, por favor. Deixa eu ver aqui. Ótimo. Isso. Aqui. Ok. Isso, gente. Então vamos dar início, né, à nossa noite. Sejam todos muito bem-vindos. O pessoal ainda tá aí para entrar. Já até recebi também aviso, né, de que ia chegar atrasado. Então, daqui a pouco a nossa sala tá mais cheia, tenho certeza. Tá bom? Então sejam todos muito bem-vindos. Vamos aí mais uma aula de educação ambiental. E hoje eu coloquei aqui, né? Vamos prosseguir com o nosso conteúdo, mas tem atividade, tem Kahoot, tem Padlet, tem joguinho, né? Quero a participação de vocês, quero para vocês poderem inteirar, participar da aula, né? Porque eu fico muito cansada de falar demais, tá bom? Então, a participação de vocês é sempre muito bem-vindo. E aí eu vou buscando aí recursos para ver se a gente conta com a participação de todos, tá bom? Então vamos. Tenho feito, né? Sempre esses dias, os lembretes. Peço a vocês que não se esqueçam, semana que vem tem a apresentação do trabalho, né? Então, já para semana que vem, então já se organizem, né? Não deixem para a última hora. Enfim, então semana que vem, apresentação de trabalho, aqui durante a aula, atenção, né, com o horário da entrada. Afinal de contas, é uma atividade que é feita em equipe, sempre é muito importante, né? Que o colega possa contar com você no momento da apresentação, tá bom? Bem, não deixem de fazer as atividades, eu tenho falado sempre, né? É muito importante. As atividades de aprendizagem diagnóstica da nossa disciplina, que é uma AMI. Então, lá no portal tem essas atividades. Não deixem de fazer, por favor. Elas é uma pontuação extremamente importante para a gente. E ao mesmo tempo vocês vão interagindo, entrando em contato, né, com a matéria. Então é uma questão de pontuação juntamente com o acompanhamento da disciplina com a matéria, tá? Então sempre logicamente soma muito para a gente em termos de aprendizado. E também não se esqueçam de fazer o desafio nota máxima, que é uma atividade transversal, tá? Que tem a pontuação que serve tanto para nós nesse momento como para outras disciplinas também. Também pediram para a gente lembrar vocês, porque todo período tem o seu ED, né? Que é o ED. Então, não deixem de fazer o ED pertinente ao período de vocês, tá bom? Cada período tem uma. Diga, pode falar, Daniel. Só para me situar, que trabalho que é esse? Esse é o. Deixa eu pegar aqui para não Ia ter. fazer a mesma pergunta. Trabalho de. Aí, tá vendo? Tá vendo como que é bom? Bom colocar os lembretes. Deixa eu pegar aqui. Minha pastinha, gente, tipo, para não falar coisa errada. E quando eu coloco assim, eu olhei aqui. Aqui. 31. Olhem só. Escolha 3 locais em que vocês frequentam e apontem problemas ambientais. Façam propostas de melhoria do ambiente e um questionário para aplicação, para que ocorra a avaliação da percepção ambiental da população local. Apresentar o trabalho em PowerPoint, máximo 12 slides, apresentação 31 de março. Tá? Essa folhinha, ó, é aquela nossa de distribuição de pontos. Olha só. Que tá lá no portal e que também coloquei para vocês no WhatsApp da disciplina, tá? Então, olha só como que é bom, né? Não deixem, tá? Ou seja, aproveitem essa última semana.
certo? Essa atividade, literalmente, é uma atividade a ser apresentada, certo? Com slide, semana que vem. Deixa eu ver aqui. Não, acho que já entraram, né? Ok. Isso. Tá, Daniel? Vitor, por favor, não se esqueça não. Ok, Tá vendo? obrigado. Tá vendo como que é bom fazer os lembretes? É importante, né? Porque a gente coloca no início do semestre, a gente sempre pontua isso para vocês, ali, distribuição de pontos, mas depois chega rápido, né? Então, por favor, tá? Não só vocês, mas como toda a turma. Não se esqueçam, semana que vem é a apresentação de trabalho. E nós vamos começar com a apresentação de vocês, tá certo? Bem E que eu aí tava achando estranho que não tinha trabalho dessa matéria. Ô, gente, que coisa esquisita, né, Não, eu tô Vitor? assim, uai, por que não tem trabalho dessa matéria? Ainda mais Se tem educação 3 de cada ambiental, uma, né? Ainda mais educação ambiental, vê se não é? pode. Vê se a gente vai deixar a educação ambiental sem trabalhar a educação ambiental. Não tem jeito. Eu tô assim, ué, Luciene tá boazinha demais, que é isso? É demais. A Luciene não é assim, né? Tá bom, então, inclusive, viu, gente? Depois, né, que a turma tá entrando, vocês estão vendo? Eu vou fazer o seguinte: depois, na hora que a gente voltar do intervalo, eu vou voltar com esse slide, tá certo? Porque eu acho importante, tô achando fundamental lembrar os marinheiros, né, aos navegantes, que semana que vem tem a apresentação de trabalho, tá bom? Então, quem está agora, por favor, me perdoe, mas eu acho melhor a gente falar duas vezes, que semana que vem a gente ter problema, tá bom? Então, vejamos. E ao mesmo tempo, ainda bem que é uma atividade dá para ser tranquila, né? Enfim, dá para resolver nesse intervalo de tempo e resolver bem, porque eu quero todo mundo apresentando legal. Bem, então é isso. Então vale muito, tá vendo? Na hora que eu venho com meus slidezinhos de lembrete, tipo assim, os meninos, na hora que vem, vai lá, Luciene falando de novo, né? Mas tá vendo como que é bom? Principalmente nessa questão online, que a gente entra, começa a falar e desliga e fecha, né? A gente não tem nem aquele contato, aquela conversa assim, tem oportunidade. Então é fundamental. Então, esse lembretezinho aí, por gentileza, tá? Mas eu vou falar depois do intervalo, depois que a minha sala estiver mais cheia. Bem, aqui, semana passada nós iniciamos a unidade 2, estávamos justamente falando sobre os problemas ambientais e globais, né? E fica um restinho, é o mínimo. Mas ele é tão importante que eu fiz questão de não deixar de passar slide, tá? No sentido da gente focalizar e da gente realmente destacar isso em termos de importância. Porque quando nós falamos de problemas ambientais, o problema do lixo é realmente um dos problemas mais sérios que nós enfrentamos, né? E diga-se de passagem, gente, eu não sei qual que é aqui a percepção que vocês têm, né, da nossa cidade, mas eu acho BH muito suja. É, é problema de todos nós, né? Eu acho que ao mesmo tempo é culpa de todos nós. Desde poder público, população, empresas, enfim, parece uma coisa cultural. Eu estou falando de BH, é lógico que a gente se observar o Brasil como um todo, né? Mas eu estou falando da minha cidade, né? No local onde eu nasci, onde eu me desenvolvi e onde eu moro. Então, eu vou falar daqui porque é um local onde eu amo, logicamente, tem muito carinho, mas eu acho muito sujo, né? Infelizmente, a sensação que eu tenho é que as pessoas não colaboram, né? Que parece que cada um deixa para o outro lá, já que você não faz a sua parte, eu também não faço a minha, o meu vizinho também não faz a dele, e assim segue, né? E a poluição de tudo, desde o lixo propriamente dito, né? Quantas vezes a gente observa aí, a gente caminha pelas ruas, tem ali, na época que a gente podia caminhar mais, né? Principalmente, que tem ali os seus locais
onde precisa de colocar um aviso, proibido jogar lixo aqui, e de repente já tem um lixinho ali. Então, assim, as pessoas, elas não se preocupam, né, com esse zelo. Eu sempre falo e acho fundamental, da mesma forma que você cuida da sua casa, que você deseja uma casa, né, limpa, que eu tenho certeza que por mais que eu esteja aqui falando para um público extremamente jovem e que eu não ouso, viu, gente? Não ouso falar da organização do quarto de vocês, porque eu tenho os meus jovens aqui, que é incrível, que é uma peleja. Fulano, né? Clara, vai arrumar seu quarto. Gabriel, vai arrumar sua cama. Sabe o que eles têm me falado? Mãe, eu vou arrumar para quê? À noite eu vou ter que desarrumar tudo de novo. Gente, dá uma tristeza, né? Bem, mas por que eu estou falando disso? Porque é um zelo, né? Então eu não ouso perguntar a vocês sobre a organização do quarto de vocês. Mas de qualquer forma, eu tenho certeza que vocês prezam por um ambiente, né? Onde tem um asseio, onde não venha a ter excesso de sujeira, afinal de contas, todos nós sabemos que tudo isso tem ali um impacto na presença de animais, de insetos e transmissão de doenças, né? Então, nesse sentido, eu tenho certeza que todos vocês zelam muito pelo ambiente que vocês moram e frequentam, né? Então, da mesma forma que a gente tem esse zelo com o nosso ambiente, todos nós temos que ter zelo com a nossa cidade, né? Eu acho que isso que deveria ser mais trabalhado, é cultural. Não falo, né? Na hora que eu falo assim, eu não estou falando que eventualmente eu estou me colocando na margem. Não, eu acho que quando a gente fala da nossa cidade, nós precisamos todos nos sentir incluídos, né? Mas que realmente aqui, né, inclusive na poluição também visual, uma falta de cuidado com o que é público, né? Enfim, então isso é uma situação, são problemas ambientais que são observados. Acho que eu já tive a oportunidade de falar com vocês. Teve uma vez que eu estava ali no Pizzarella, que deu uma chuva, né? Enorme, torrencial, e eu só via ali na rua, né, com os lixos, os sacos de lixo, assim, sendo levados pela água, né? Isso daí é uma coisa que realmente impactou. A gente estava numa região que, inclusive, que às vezes as pessoas são muito tendenciosas a falar, sujeira só tem na periferia, né, que Zona Sul, enfim. Não, estávamos num local que tem, né, um público que está ali próximo, que é a Zona Sul, e ao mesmo tempo com o problema, né, do lixo sendo levado por enchente. E que impacta muito, né? Nós já comentamos a respeito disso, como que o lixo possa trazer prejuízos, porque acaba entupindo bueiros, prejudicando ali o escoamento natural da água, podendo gerar problemas e tragédias como o BH, né? De uma maneira geral, a gente sabe, a gente acompanha e que, infelizmente, quando chove, os problemas que nós temos, né? Então, isso é fundamental. Quando a gente fala, nós falamos semana passada, que inclusive faz parte, né, de toda aquela programação, não ter mais lixões nos grandes centros urbanos, que eles fossem substituídos pelos aterros sanitários, né? Vale destacar que BH teve um aterro sanitário, ele na verdade foi inaugurado em 1975, e que ele foi desativado no ano de 2007, tá? Hoje, o lixo de BH é levado para um aterro em Macaúbas, na cidade de Sabará, tá? Então, é levado para lá. Foi desativado justamente aqui em 2007, em função realmente do tempo, né? Porque desde 75, e depois eles destinam e levam para esse aterro que é localizado em Sabará. Tá? É importante a gente frisar isso, porque o problema do lixo não é também só no recolhimento, né? E faz parte, e precisa de contar com o apoio de toda a população, com o apoio de todos nós, inclusive
colocar o lixo exclusivamente no dia, né, em que tem o recolhimento de lixo, tá? Existem bairros, sei, que passam todas as noites, né, ou assim, todos os dias eles passam recolhendo, mas, por exemplo, no meu bairro tem dia certo, né? São ali 3 dias, 4 dias a semana que eles passam. Poxa, deixa para colocar só no dia que eles sabem que eles vão recolher, porque se eu coloco antes, vai acumulando, aí cachorro passa aquela bagunça, enfim, né? Então é um problema que às vezes se estende. E se chover, e uma vez tendo lixo ali na porta, podendo cair, né? Nem todos necessariamente colocam na lixeira, então acaba gerando problemas e problemas sérios. Então a gente tem que ter muito cuidado, que tem hora que a gente se coloca a par do problema por imaginar que eu coloco o meu lixo doméstico dentro de um saquinho plástico e coloco ali na rua. E aí muita gente lava as mãos, né? Não é assim. Tem que ter esse discernimento, colocar no momento adequado, verificar, ter, né, consciência em relação a isso. E pensar que todos nós somos participativos, importantes desse processo, né? E, ao mesmo tempo, aquilo que a gente fala, poder cobrar, pedir mais, né? Enfim. Mas o grande problema é que a partir do momento que a gente não faz a nossa parte, a gente também fica à mercê, né, do próprio poder e também você do poder público e de você poder cobrar de uma maneira adequada, tá bom? Bem, então era aí aquele slidezinho para a gente finalizar o 2.1, mas como o problema do lixo, embora nós já tivéssemos falado em outras circunstâncias, mas eu não queria deixar de falar, abordá-lo dentro desse aspecto de problema ambiental global, né? Porque também eu falei de uma maneira específica de BH. Aqui eu sei que vários de vocês, né, até pela apresentação de segunda-feira, vários de vocês moram na grande BH, então tem também, eu acredito, não sei se vocês têm uma visão diferente da minha aqui em relação a essa questão de lixo, né? Ou se aí onde vocês moram tem uma política eventualmente mais assertiva em relação ao problema do lixo. Vocês, porventura, têm alguma experiência diferente que possam falar aqui para gente? O que vocês acham? Né? Porque eu falei aqui e às vezes possa não ser a realidade de vocês, ser diferente, ser melhor no município de vocês. O que vocês falam? Embora estejamos absolutamente, extremamente próximos, né? Mas que às vezes possa ter uma conduta diferenciada. Tudo mais ou menos a mesma coisa? Em Patinga, é onde eu moro, né? Uhum. Pelo menos no meu bairro, não tem lixo jogado assim na rua, não. E eu também não encontro lixeira em lugar nenhum. Que coisa boa! Ou sim, poderia ter lixeira, né? Porque uma hora sempre tem as pessoas que precisam. Mas isso significa que, embora exista, entre aspas, essa falha, por outro lado, as pessoas têm consciência e são responsáveis, né, com isso. Ah, que coisa boa, Daniel, em Patinga? Que coisa boa. Eu acho que é porque o bairro é um pouco mais nobre do que o resto, então acho que é melhor, mas... Mais consciente, o pessoal tem mais consciência. Mas quando eu fui pra lá, eu acho engraçado. Cuidam mais. Mas isso, então, não é uma realidade na cidade como um todo? Não. Mas alguém tem algum comentário? Eu vou falar aqui perto de casa também, Lu. Boa noite, né? Oi, Pedro. Boa noite, tá joia? Aqui também tem, igual você falou do seu bairro, tem os dias certos. Mas aqui perto de casa, no meu bairro, aqui na região em volta, também tem um horário certo para colocar. Por exemplo, de manhã, o lixeiro passa ali entre as 8 horas da manhã e 8h30, na minha rua, por exemplo. Aí aqui no meu bairro, o problema de muitos é que muita gente coloca, às vezes, o lixo ou muito cedo ou muito tarde. Aí isso acaba cachorro de rua, né? Rasgando sacola e espalhando. Sim. Tanto é que todo mês, antes da pandemia, né, o pessoal
do posto de saúde que tem aqui próximo, eles faziam até passava pelo bairro entregavam um panfletinho para falar os horários certos que a coleta era. Só que muitos não respeitam esse horário correto, aí acaba piorando. Gerando problema. Sim, sim. Letícia, você ia comentar alguma coisa também ou foi impressão minha? Aqui em Itabirito a cidade é bem limpa no geral. Assim, tem uma distribuição bacana de lixeiras. A prefeitura realmente é bem preocupada em relação a isso. A gente tem um aterro sanitário próprio da cidade. E além da coleta de lixo normal, tem o programa da coleta seletiva. Então, nos bairros, a gente tem os dias da coleta de lixo e o dia que passa o caminhão da coleta seletiva. E isso em Itabirito como um todo, Letícia? Uhum. Na Coisa cidade boa, que coisa boa, tá vendo? Que bom que eu pensei em abrir isso para vocês, porque existe, a gente muitas das vezes generaliza, mas a gente principalmente precisa de dar voz a bons exemplos, né? Então, isso é bom. E uma coisa, na hora que você, Pedro, você estava falando, e aí eu até pedi a Letícia para não cair também naquele erro de, às vezes, ficar falando coisas antes de vocês e, de repente, minar a participação de vocês. Mas na hora que você falou, Pedro, desse problema de horário, de colocar e ali de passar, né? Passar os cachorros mexerem e tudo. O que eu ia comentar e foi bom, porque a Letícia chamou a atenção para uma situação de não só ter o recolhimento do lixo, como ter a oportunidade da reciclagem. Porque na hora que você falou, e eu também enxerguei esse problema aqui no meu bairro, eu me recordei, né? Porque a gente que é dona de casa, a gente vivencia muito isso, e às vezes a gente sente. Que outra coisa também, que às vezes acaba causando um tumulto no lixo, é que a gente coloca o lixo na rua, né? E depois tem passado cada vez mais, né? Pessoas para dar uma olhada sobre o lixo e recolher latinha, recolher garrafa de plástico. E aí o que eu ia comentar, e é esse detalhe, que se nós também tivéssemos, porque aqui em Belo Horizonte, eu sei que tem bairros que tem coleta seletiva, mas o meu bairro não tem, né? O meu bairro é um bairro de periferia. Então aqui passa, né? Na verdade são 3, que é terça, quinta e sábado. O lixeiro, né? Passa para recolher e não tem coleta seletiva. E isso acaba fazendo com que, por mais que a gente também a gente vai pegando traquejo, deixando, né, mais ou menos separado, mas a gente percebe, as pessoas passam porque a necessidade está cada vez maior, nem todos necessariamente, né, olham ali, retiram e têm cuidado. Então, assim, é uma questão cultural, é uma questão social. Eu não sei se vocês se recordam, semana passada, na nossa matéria, falando desses problemas ambientais, nós comentamos que um problema ambiental, ele, na verdade, tem interação pura com o aspecto social. Né? Na hora que eu falo dessas mazelas das nossas cidades, existe o impacto social, né? Ele interage muito frequentemente. Então, também é uma realidade. A carência está cada vez maior, né? As pessoas têm buscado mais vias alternativas de fontes de renda e eles ajudam demais. Né? Eles têm um papel muito grande aí nessa coleta seletiva. Mas, por outro lado, como nem todo mundo deixa aquele material mais isolado e separado para eles, ou seja, é uma série. Por isso que eu falei com vocês, que na hora que a gente fala dessas questões, a gente tem que ter muito cuidado de não ficar só apontando o dedo, né? Porque é muito fácil a gente falar que o problema é dele, o problema é da outra pessoa. Na hora que a gente percebe, tem um conjunto de situações
vários pontos de vista que a gente tem que ter muito cuidado, né? E que, no conjunto, muitas vezes ajudam e reforçam esses problemas que nós observamos nas nossas cidades, né? Então, quando a gente fala de questões ambientais, eu acho que a gente poderia lembrar que melhorando o aspecto social da população, cuidando, dando educação para as pessoas, educação de base, né? É a melhor maneira como a gente tem para poder, né, crescer e ter um ambiente diferenciado. Em 2019, eu tive a oportunidade, foi a primeira vez, na verdade, que eu viajei para fora do país. Eu visitei Portugal. O que mais me chamou a atenção lá foi a limpeza. É impressionante. Aqui em casa a gente ficou encantado. Encantado porque lá você não vê pichação. Lá você não vê lixo. Não vê. Gente, não vê. E olha que tem muito brasileiro visitando, né? Então, assim, não vê lixo. Você vê, por exemplo, banco público. É banco público. Ele tá limpo. Aqui, quantas vezes a gente vai numa praça que você pensa duas vezes se você vai ter coragem de sentar naquele banco, em função, né, de que a olhos vistos ali não está um ambiente muito adequado para se sentar. Então, uma coisa que mais chama atenção, né, de tudo, de tanta coisa que eventualmente poderia ser chamativo, mas não, o grande apelo que fica, a educação, o compromisso, sabe, com o outro, com o próximo, de que, e olha, que quer queira ou não, discrepância de renda, né? Por mais que se fala, a gente tem em todos os locais, né? Aqui não é uma característica só do país, mas ainda assim, mesmo tendo, porque ricos e pobres existem em todos os locais, infelizmente, do mundo, ainda assim você vê um ambiente público cuidado, tanto a população, né? Pelo menos na época que eu fui, é assim que eu vi, né? Uma população que cuida e um poder público que realmente mantém também ali a questão, né, de manter, ter ali, tem bancos, tem lixeiras, o local tá limpo, tá pintado, né, tem recolhimento e as pessoas respeitam. Isso é realmente muito importante e reforça o papel de todos nós nesse cenário, tá? Então, acho que é isso que a gente precisa de destacar, precisa de chamar atenção, né, para essas questões ambientais que são tão importantes. E que fala, não é só, né, que a gente tem muito que trabalhar aqui, que a gente, na hora que fala de educação ambiental, muitas pessoas de fora, vem aí só para falar de plantinha e bichinho. Não, nós estamos falando da plantinha, do bichinho, do ser humano, de todos nós. Nós fazemos parte desse meio. Na hora que eu falo em cuidar do meio ambiente, eu estou falando em cuidar de todos nós. O ser humano está associado a esse ambiente, né? Bem, é isso que eu acho que também é importante. A partir do momento que a gente tem exemplos, e bons exemplos, igual vocês pontuaram aqui, que coisa boa, né? Que coisa boa. Porque é muito tendencioso a gente só falar mal, né? Então, a gente tem que ter valor, saber realmente enxergar esses pontos positivos e incentivar para que eles sejam um modelo, né? Que possam ser replicados. Porque não se justifica, né? Vivermos no caos, como a gente, de uma maneira geral, vive nos grandes centros, né? Bem, eu já tinha passado aqui, vem aqui umas duas questões, quero só ver o que vocês marcariam. Vejamos, deixa eu colocar aqui para vocês. Os impactos ambientais... Oi, pode falar? Para mim aqui o slide não passou ainda não. Não? Deixa eu ver aqui. Quer ver? Está? Mudou alguma coisa ou não? Para mim não. É só para mim? Uai, mas eu vou fazer o seguinte, não. Para mim também travou. Então tá, eu vou
Eu coloco de novo, que às vezes isso acontece. Olha, vê se vai aparecer para vocês. Ó. Foi. Eu tinha ido. Mas olha, agora vai. Agora sim. Foi? Tá? Quando é assim, pode me falar. É porque às vezes eu mesmo mudando aqui, parece que ele trava no sistema. Tá? Então, pode me falar. Então, olha só, questão 1. Os impactos ambientais são bastante abrangentes e podem causar danos a extensas áreas e afetar diretamente e indiretamente a vida de bilhões de pessoas. Esses impactos são decorrentes de qual fator? Pensem aí um segundinho e já eu vou perguntar o que vocês acham. O que vocês marcariam? Letra C. C, tem que ser. Bem, os impactos, né, são decorrentes de qual fator? Vejamos. De ações naturais que podem ser intensificadas por causas antrópicas. Causas antrópicas são aquelas causas provocadas pelo homem. Exatamente, isso mesmo, tá? Letra C. Bem, vejamos a próxima. Com o desenfreado crescimento das grandes metrópoles, cada vez... Travou. De novo? Uai. Não. Tá travado? Pra mim, tá. Gente, mas aí não justifica, não. Ó. Vem cá. Que coisa. E eu ainda cliquei no negócio errado ali. Como que eu faço para voltar? Deixa eu ver. Espera, gente. Que coisa. Espera, só para me clicar na coisa certa. Descartar. Vejamos. Ah, mas aí não justifica passar um por um travado, não. Vê se... Ok? Questão Agora 2? tá na questão 2, isso. Tá, mas fala, tá, Daniel? Por exemplo, igual ontem, na minha aula de ontem, foi tudo normal. Hoje, na hora que eu fui salvar o arquivo, né, que sempre são 2, um antes e um depois do intervalo. Aí eu vi, ele gravou tudo, mas ele desmembrou a primeira parte em 2 arquivos, tá? Então, tem acontecido umas coisinhas assim. Qualquer coisa me fala que a gente vai acompanhando, tá? Okay. Igual essa questão da gravação mesmo, não deu nada de diferente. Teoricamente tinha sido tudo normal. Então tem umas coisinhas que a gente, só para a gente ficar mais atento e qualquer coisa vocês me falam. Com o desenfreado crescimento das grandes metrópoles, cada vez mais a produção de lixo aumenta, gerando impactos socioambientais negativos para a população. Esse problema com lixo está relacionado aqui. Pensem. Veja direitinho e me fala. Qual que vocês acham? Qual que vocês marcariam? Hein? Rafaela, Letícia, Felipe, Gabriel, Vitor, Mariana França, Pedro, Sara, Daniel. O que vocês acham? Fica parecendo que é mais de uma, né? Você acha que tá meio que apertando? Qual que você marcaria? Bom, eu acho que acaba que todo mundo leva um pouco de culpa, né? Porque a sociedade que não é muito bem conscientizada, mas também tem que ter resposta do outro lado, né? Tá, você marcaria. Qual então são. Pelo jeito você está na dúvida de 2. Quais são essas 2 que você ficaria na dúvida, Sara?
prova, você tem que marcar uma. Qual que você marca? Eu marcaria A, mas dá pra ser a B também, eu acho. Eu marcaria a B, velho. Ah. Ah lá, tá vendo? Essa é a questão. A gente Mas a Então, C vamos também ver não que a tá errada. sociedade- Então, vejamos. Então, vamos ver aqui. Desenfreado crescimento das grandes metrópoles, cada vez mais a produção do lixo aumenta, gerando impactos socioambientais negativos para a população. Esse problema com o lixo está relacionado, primeiro, pela falta de conscientização da própria população sobre o lixo que produz e como isso pode ser prejudicial ao meio ambiente. Concordo. Eu também marcaria, assim, a princípio essa A tá certa. Nenhuma ação governamental para instruir a população sobre os problemas do lixo urbano. Eu acho que realmente nós precisaríamos de mais ações, né, governamentais. Mas falar que também não existe nenhuma ação, né? Semana passada eu acho que eu comentei com isso com vocês. Eles utilizam muitas vezes aquelas lixeirazinhas com os dizeres, até mesmo meio coloca uma carinha triste, pedindo para você não errar e colocar o lixo ali, né? Ou seja, é pouco. Eu também acho que a ação governamental poderia e deveria ser muito mais intensa em tudo que se relaciona à educação ambiental e também a coleta do lixo, mas eu acho que também a gente não pode falar que não tem nenhuma ação governamental, né? É muito forte. Você fala que não tem nenhuma, né? Enfim. Aí, mas o Vitor também falou que a C também não está errada. Vamos ver. A ausência de uma política pública que exija construções de aterros sanitários nas cidades. Na verdade, exigência tem lei, né? Que fez com que a partir de 2014 não era mais para ter lixões, que era para ter aterro sanitário. O grande problema é que aqui essas questões públicas, políticas, muitas das vezes ficam no papel, mas que tem uma política teórica no papel existe, né? Então, também não posso falar que tem ausência de uma política pública. Talvez tenha uma falta de pulso, né? Mas é o que eu acredito, que no final também esbarra em tudo isso, é o seguinte, que para a construção você precisa de destino de verba, né? Porque o lixão, você joga e vai acumulando. O aterro não, o aterro é um local, precisa de um local amplo, que precisa ser preparado, né? Concordo que não falta dinheiro no nosso país, não, né? Dinheiro tem, só que ele muitas das vezes não é direcionado para aquilo que é necessário. Então acaba que fica aquele jogo de empurra-empurra, e aí também tem municípios que eventualmente sejam municípios mais carentes, e nós sabemos que existem de fato municípios que são carentes, que às vezes esses municípios possam ter municípios que não venham ter tanto dinheiro assim, então acaba ficando aquela coisa jogada, tá? Então, a gente, das três que vocês falaram, então eu acho que realmente a gente pode marcar a letra A, tá? Não que as outras não te façam realmente pensar. Tudo tem motivo, né? Ação governamental, políticas públicas que não só exijam construções de aterro, mas que fiscalize, que realmente que essa obrigação se faça valer, né? Mas eu não posso falar que não existe, porque ela existe. No papel ela existe. Enfim, vamos ver se tem mais alguma. Tem. Devido ao elevado número de lixões e as consequências que esses locais causam, tanto as populações que moram próximas, como as pessoas que trabalham nos lixões, buscando fonte de renda, foi elaborada a Política Nacional de Resíduos Sólidos, com a determinação, né, da PNRS, que é justamente essa Política Nacional de Resíduos Sólidos. Pensem, o que vocês acham? Professora, para mim tá na Travou, questão 2 travou. ainda. Tá, travou. Eu acho que se você não ampliar a tela, ela fica mais leve. Se eu deixar assim, Espera aí que eu não tô vendo ainda. olha aqui. Não, aqui no meu celular tá aparecendo. Eu só não pus ela para apresentação de slide. Olha só.
Na hora que eu faço assim, ó, na hora que eu amplio, eu coloco como apresentação de slide. Não, pra mim não tá aparecendo nem isso, tá? Só sua fotinho e o fundo preto. Acho que deve ser só pra mim, então. Acho que é a internet, viu, Daniel? O restante está enxergando direitinho? Só para mim ter uma noção aqui, gente. Para mim já está na questão 3. Tá? Então, Daniel, também pode ser uma situação Eu vou aí. atualizar. Dá uma olhadinha, por favor. E a gente vai caminhando junto. Da mesma forma que o Daniel tá falando, vocês aí, até qualquer problema, por favor, não deixem de falar, tá? Para a gente ir acompanhando. Bem, então vamos, né? Então, qual que é a determinação dessa Política Nacional de Resíduos Sólidos? O que vocês marcariam? Deixa eu ver aqui. Por exemplo, hoje, aí a Rafaela, toda hora ela tá caindo. Hoje tá tendo um problema de internet. Eu sei que tá, porque os meus meninos têm aula, tiveram, o Gabriel hoje cedo teve, não ele problema, mas teve gente que teve problema na sala dele. Então, a gente vai indo da melhor maneira possível aí, tá bom? Só qualquer coisa vocês me falam. Bem aí, qual que vocês marcariam? Qual que foi a determinação dessa política? De alguma forma, a gente até citou na questão anterior. O que vocês marcariam? É a letra A. Letra A. Sim, Letícia e Pedro. A extinção dos lixões a céu aberto, né? Existe sim. Existe essa política de resíduos sólidos, tá? E que, de fato, deixa eu ver aqui, deve ser o Daniel também agora. Deixa eu ver aqui, gente. Não, já tá, né? E que, de fato, existe. Foi determinada a extinção dos lixões a céu aberto. Ah, professora, mas resolveu o problema? Não, a gente sabe que não, né? Nós sabemos que não, e existe aí sempre um bate de frente mesmo, né? Entre aquilo que foi determinado e ali também diversos municípios que justificam não fazer, né? Não ter essa regulamentação adequada em função dos recursos. E me chamou a atenção aqui na hora que falou, né, dos lixões e da população, inclusive de pessoas que trabalham nos lixões. Também não sei se vocês estão acompanhando, eu vi um podcast essa semana que ele estava trabalhando justamente com esse cenário, com o cenário da pobreza, né? Que é um cenário que tem crescido muito a âmbito mundial, porque está tudo tendo elevação dos preços, né? Mas particularmente aqui no país. E o que tem a ver? Tem a ver a repórter, né, comentando justamente que ela até se assustou, tanto que hoje em dia tem, que sempre existiu, isso não é novidade, mas está sendo um número crescente de pessoas que vão ali nos lixões e ficam recolhendo, inclusive, alimentos, gente. Alimentos que foram, né, lançados ali no lixo, alimentos vencidos, enfim, que já passaram, né, por toda aquela misturada ali e que eles vão para esses locais, recolhem o que precisa de ter para renda e, além de tudo, estão recolhendo alimentação. Tá? A gente tem que parar e pensar muito nesse conjunto, né? A sala de aula nos faz a gente ter o aspecto formal, a educação formal, e a gente também vê o que está acontecendo ao nosso entorno, né? Isso é muito importante. Bem, deixa eu ver se tem mais alguma questão. Não tem não. Mas eu vou colocar para vocês esse Kahoot, eu vou colocar isso agora. Porque a gente vai retomar o que a gente viu de semana passada, tá? No 2.1, e pôr a galera para poder participar, tá certo? Peço aí, não deixem de participar. O importante não é nada de pódio, o importante é eu ver que você tá ali, que você tá participando e tá interagindo com a aula, tá bom? Então, olhem só. Eu vou gerar o Kahoot aqui, e aí, por favor, não deixem de participar, já vou gerar o PIN para vocês. Só um minutinho, é bom que vocês já vão entrando aí.
Professora, Diga, pode falar, Daniel. tinha visto a resposta daquela pergunta, mas era a letra C, não era? Não, Não? não era a letra A. Deixa eu ver. Espera que eu vou voltar. Se é isso mesmo que eu tô pensando. Espera só um pouquinho. Obrigada, mais tarde. Eu vou colocar, Daniel. Só um minutinho, por favor. Isso, achei aqui. Jogar. Teacher. Vou colocar aqui. Vou voltar à questão, Daniel. Clássico. Desculpa. Não, não tem problema não. Eu que realmente nessa brincadeira eu. Ah, deixa eu tirar aqui o som, porque o som tá aqui na minha cabeça. Eu também sei que vocês não gostam muito do som. Tirar. Não, mas é bom, Daniel, porque eu acho que foi uma questão que a gente até explicou as três. O pessoal ficou na dúvida, né, de qual, vê se é essa daqui, ó. Acho que é essa daqui na hora que você saiu. Só um minutinho que eu sei que não está projetado. Coloquei, mas não compartilhei aqui. Só um minutinho, por favor. Serei breve, tá, gente? Não precisam. Aqui, eu acho que é essa a questão. O problema, né, com o lixo está relacionado a. Foi essa, não é? Não, é a próxima que eu estava falando, a questão 3. 3? É. Não, o que a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela tem a determinação da extinção dos lixões a céu aberto. Não, ok. Obrigado. Ok? Então, tá. Então, vamos lá. Agora sim, gente, vou compartilhar com vocês. Já tenho o PIN aqui. Deixa eu ver se agora foi. Foi. O PIN é 3532949. Vou jogar aqui, tirar a foto, colocar no WhatsApp da turma. Ok, Pedro. Vi a sua mensagem aqui. Mandei aí para vocês também. Ah, gente, não, mandei para o lugar errado. Hoje, oh, meu pai do céu, gente. Ah, igual eu. Aqui depois, Deus leu o que você mandou, né? Aí, gente, foi. É bom que esse aqui eu não preciso nem ter o trabalho de apagar, né? PIN de Kahoot. Olha, o povo tá gastando aqui hoje. Vejamos. Vamos entrar, vamos participar, gente. Isso é para que eu realmente não possa identificá-los? Ok. Ô, gente, esse negócio de mãozinha, eu vou falar com vocês. Eu já cometi grandes gafes com essas mãozinhas aí, viu? Deixa eu ver, quem mais? Mais alguém? Ok. Acho que é o Pedro, né? Ok, viu, Pedro? Tô vendo aqui o seu microfone estragou. Oh, meu pai do céu. Que coisa! Tá aqui, tá bom. Não vou identificar mais ninguém que tá aí. Só a Letícia, Daniel, o Pedro, né? O restante tudo. Não posso nem puxar a orelha. Cadê meu povo? Vamos entrando, gente. Deixa eu ver. Nossa, mas a aliança, gente. Não é? Meu Deus, hein? Não é? Não, aí brincou, né? Não vai ter jeito, não. Não, pelo amor de Deus. Ai, ai. Ah, baba-ovo do Guldan, tô vendo. Vejamos. Deixa quieto, É tu, né, gente. Vitor?
Estão falando em outra língua pra mim. Vamos deixar Talvez, quieto. É tu, né, Vitor? Pode falar? Talvez. Pode falar, Vitor. Ó, então Não, vamos, eu né? quero uma confissão. Gabriel, Só jogo sossega, se meu eu quero filho. confessar. Então vamos. Isso que é importante. Porventura tem alguém que tá aí na tentativa de entrar e quer que eu espere um minutinho ou posso entrar? Eu acho que eu posso, né? Então, e de qualquer forma, se vocês conseguirem aí no decorrer, o importante é participar, tá certo? Então vamos aqui, educação ambiental 2.1, vamos ver aqui. Verdadeiro ou falso? Nas últimas décadas é que as questões relacionadas ao meio ambiente ganharam destaque mundial. Muito bem, olha. Você acredita que eu fiquei clicando na tela da aula Acredito. e ficar no jogo? Acredito, sabe por quê? Antes de fazer qualquer Kahoot, eu sempre testo. E aí isso acontece. Eu vejo, eu falei assim, gente, é isso que os meninos falam, né? Você tá ali clicando, que aí não vai de jeito nenhum. Então acontece. Mas, né? Estão aqui, todos acertaram e estão aqui na questão dos segundos. Então, você faz favor. Eu não sei, né? Quem é que tá aqui na liderança, não. Afinal de contas, Corta o meu pescoço. É o Vitor, não? É o Vitor. É o Vitor. estão aí na. Hoje em dia Sabe nem só disfarçar. é o. Tá, então vamos, vejamos. Meio ambiente engloba a conservação da biodiversidade, sustentabilidade das atividades econômicas e justiça social. Verdadeiro. Precisa de ter a justiça social. Ela faz parte daquela interação que a gente falou. Né? Meio ambiente é o conjunto. Muito bem. Oh, Meu Deus, me derrubaram. te derrubou. Meu pai é bom que vai indo, a gente vai descobrindo que realmente quem é quem, né? Vejamos, o próximo, Letícia sumiu. Verdadeiro ou falso? No passado remoto, o homem e a natureza tinham uma correlação, ou seja, não havia domínio ou posse, eram parte de um todo. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, muito bem. Aqui. Então, a aliança tá aqui, assumiu, né? A liderança. Vejamos. Com o progresso na elaboração de utensílios domésticos, fogo e moradia, a relação homem-natureza começou a mudar. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, que bom! Agora tem mais gente participando. Caramba, Ótimo. agora eu me ferrei. Meu telefone Ô, travou. Gabriel, sossega, Gabriel. Travei. Sossega. O Daniel Jacob agora assumiu a liderança. Vejamos, avançar. O grande marco da independência do homem foi com o desenvolvimento da agricultura e a domesticação de alguns animais. Verdadeiro, sim, né? A gente comentou semana passada em relação a isso. Quando ele literalmente pegou esse gancho, né? Aí ele deixou, inclusive, de ser nômade. A relação dele, inclusive, com o meio ambiente mudou. Daniel mantém a liderança, mas tá ali, ó. O páreo tá difícil, uma questão de segundos aí. A partir do Renascimento, o homem começa a fortalecer a ideia do ambiente natural como o centro de todas as atividades. Falso. Sabe, isso aí foi uma pegadinha? Porque o homem nunca achou que o ambiente estava no centro de todas as coisas. A partir do Renascimento, o homem se coloca como o centro do universo. Né? É como se tudo é tudo para mim, a meu prazer, né? As minhas necessidades. Esse que é o grande problema. E tem muita gente que acredita. Na lógica, porque tava tendo muitas verdadeiras. Né?
Daniel, mas você mantém aí, Daniel. Mantém, você faça a boa, que tem umas pegadinhas aí, tá? A gente coloca assim para ver se vocês estão atentos. Próxima. Deixa eu ver aqui, tem gente. Exploração ambiental foi intensificada com a Revolução Industrial e suas consequências atribuídas à necessidade de matéria-prima. Verdadeiro. Aí, ó, nem mudou, só ganharam pontos. É porque todo mundo acertou, né? Embora sem o uso abusivo dos recursos naturais, a sociedade iniciou com movimentos ambientalistas. Falso. Sem o uso abusivo de recursos naturais, a sociedade iniciou movimentos ambientalistas? É que aquele 100 ali, ele brotou. Ah, entendi. Ele brotou, tá. Uhum. Então é falso, viu, gente? O que tem de uso abusivo e o homem nunca procurou atenção a questões ambientais sem necessidade. Olha, estamos aí num páreo duro, já assumiram. Mas quem? É a Sara, não é? É a Sara que assumiu agora? Eu queria ver. É aqui. Não, professora, fala isso não. Não é não? Não é não, não é não. Não é o Gabriel, pelo jeito. Deixa eu ver. Até depois eu descubro quem que é. Preocupações ambientais são cada vez mais discutidas por países para adoção de medidas e desastres ambientais minimizados. É porque eu vi o seu nome aqui, aí eu pensei que era você que tinha falado. Verdadeiro, verdadeiro. Isso, tá? Frase certinha. Próxima. Avançar. Impactos ambientais podem ter formas leves, moderadas e altamente modificadoras do meio natural. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Total. Avançar. Vejamos. Impactos ambientais são decorrentes apenas de ações antrópicas. Apenas ação humana. Falso. Sabe por quê? Por que é falso? Porque os impactos ambientais têm ação humana, mas existem ações que ocorrem naturalmente. É lógico que a ação humana vem e ela é mais intensa, né? A gente não pode falar que eles são os únicos, não, né? Que é só por ação antrópica, não. Existem ações naturais que também provocam impactos ambientais, tá bom? Pedro chegando. Isso aí, Pedro. Avançar. Impactos socioambientais são decorrentes das mudanças no meio ambiente que afetam o âmbito social. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Muito bem. São exemplos de impactos socioambientais, alterações que provocam danos à saúde, qualidade de vida e desigualdade social. Verdadeiro, muito bem, todos acertaram. Ganharam pontos. Cidades estão crescendo em ritmo lento, em questões de espaço, demografia e infraestrutura, incidindo na criação de favelas. Falso, né? Está crescendo em ritmo lento. E só uma coisinha, viu, gente? Igual aqui, ó, D, né? D é porque aqui eu tenho um número máximo de letras, tá? Então tem hora que eu sou obrigada, tá? Infelizmente. Mas eu faço assim só para ter vocês terem uma leitura. Tá Eu bom? imagino que esse carro seria muito mais complicado se o verdadeiro e o falso mudassem de lugar na tela. Imagina. Mas isso não tem jeito. Mas isso não tem jeito. Eu sei que você falou. Ia ser mesmo, ia mexer mais com a cabeça da gente na hora de responder. Enfim, vejamos. Sacanagem é o verdadeiro tá em vermelho. Igual os professores faziam. Hoje vocês sempre reclamam, né? É impressionante, incrível. O povo que reclama. Vejamos, verdadeiro ou falso? O lixo é um grande problema socioambiental, sobretudo
sobre como será destinada após sair das casas das pessoas. Ó, e rapidíssimos, verdadeiro, muito bem. Vocês responderam mais rápido que eu consegui ler. Avançar, gente, eu vou querer saber o nome certo da pessoa que está aqui na liderança, tá? A Política Nacional de Resíduos Sólidos, com a PNRS, determinou a extinção de lixões em céu aberto desde 2014. Verdadeiro ou falso? Muito bem. Verdadeiro. Eu, inclusive, falei com vocês, né? Na hora daquela questão ali que a gente corrigiu, eu falei com vocês que essa política, ela determinou, né, a extinção do lixão a céu aberto a partir de 2014, que só deveria ter agora aterro sanitário. Olha só, 7 anos depois, imaginem o que está acontecendo. Fica quieto. Bem, acertou quem colocou verdadeiro. Com isso, muita gente perdeu ponto agora. E temos uma mudança de cadeiras. Avançar. Está acabando. Outro importante problema socioambiental das grandes cidades são as ilhas de calor formadas nos aglomerados urbanos. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, muito bem. A gente falou, foi no finalzinho já, né? Da 2.1. Muito bem. Aqui, próxima. Dentre os impactos urbanos atuais relativos aos problemas ambientais está a inversão térmica. Verdadeiro. Ah, que injusto, travou. Ah, verdadeiro, muito bem. Isso mesmo. Aqui, penúltima. O aquecimento da Terra de forma natural é atribuído ao efeito estufa e que sem o mesmo não existiria vida na Terra. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. A gente precisa, lembra quando a gente explicou que realmente o efeito estufa, ele existe, ele é importante para ajudar a manter a temperatura adequada na Terra. O grande problema é que agora, com os excessos de poluentes, as emissões excessivas de monóxido e dióxido de carbono, tem tido uma retenção muito maior. Então, porque antes era bater, né? Ter o efeito estufa, mas ele ainda refletia para a atmosfera. Agora não está tendo isso mais, está mantendo-se, né? E fazendo com que realmente a temperatura se mantenha muito mais alta. Finalizar, e agora é a chance final, tá? Para essa mudança aqui. Vejamos, ou a manutenção do pódio. Última questão. O lixo urbano é conhecido como o grande vilão que ocasiona impactos ambientais. Verdadeiro, ele é o grande vilão, né? Então, diante disso, vejamos. Mas, gente, quem que ficou em terceiro lugar? Vocês não vão me... Não é possível. Ficou tão bem, não vai falar? Que desonra, viu? Ah, é? Ficou em terceiro, Vitor? Não, o pior não é nem estar o terceiro, não. Não é não? O pior é a Aliança ter ganhado. Exatamente. Olha, não, mas falar a verdade, eu sou pro Lich King. Segundo, a Horda nunca foi a mesma depois que o Gul'dan caiu. Eu quero só saber quem que ficou. Parabéns, Letícia. A Silvana assumiu primeiro, a mesma coisa. Primeiro e terceiro lugar. Vocês não vão me falar? Terceiro sou eu. Terceiro você e o primeiro? Gabriel. É o Pedro. Tinha que ser o Pedro. Gabriel. Entendi. Ok, olha, no final ficou como 2 perguntas difíceis apenas, né? Eu tento colocar realmente para vocês, principalmente, às vezes, parecem mais questões verdadeiras, para fixar, né, conceitos corretos. Mas, de qualquer forma, tem que ter ali as suas perguntas. Não, tem coisa, tem que... Questões falsas para servir mesmo, né? De ter coisas diferentes, ter uma pegadinha, ver se vocês estão atentos, ou se o dedo está ali já posto a marcar, só independente, né, da leitura. Então, tem que ter essas coisinhas para dar uma atenção aí. Então, é isso, tá? Nós vamos dar continuidade, mas é bom que dá uma acordada, né? Dá uma acordada. E o que eu acho também interessante aqui para nós, na educação ambiental, que embora a gente
finalize o 2.1 e a gente passe para o 2.2, mas ao mesmo tempo, a gente não tem quebra de assunto, né? Problemas, agora nós iremos falar de problemas ambientais locais, que vários também a gente possa, né, em comunhão com o que a gente já estava falando. Então, vamos agora dar prosseguimento. Existem, né, esses problemas, infelizmente, problemas, motivos de preocupação ambiental, a gente sempre teve isso como uma necessidade, né? Sempre tiveram um espaço realmente nas discussões, precisa de ter, né? Para, inclusive, ver se abre frente a mudanças, né? Se a gente não discutir, o que vai ser? Né? O que vai ser do nosso planeta, o que vai ser... sem falar do planeta, o que vai ser da nossa cidade, né? Se a gente não pensar o próximo, a gente não cuida do maior. Bem, e tudo isso, né? Nós já discutimos ao longo da nossa disciplina das falhas da educação ambiental. Nós, né, eu lembro muito bem aqui, no dia que a gente falou de educação ambiental, até mesmo o descrédito que vocês se mostraram frente ao que a gente observa por aí, né? Essas falhas, elas impactam sobremaneira. Na hora que nós estamos vivenciando hoje, sobre vários pontos de vista no nosso país, são problemas culturais, né? Aquilo que tem como base a educação, né? Décadas de problemas, né? Da qual impacta sobre vários pontos da nossa sociedade, entre eles essas questões ambientais, né? Bem, e o processo de desenvolvimento de tudo isso, a busca para reverter essa situação, por fazer diferente, é justamente a base, né? A educação. Como a gente comentou já, não que a educação ambiental tenha que ser uma coisa imposta, ou que necessariamente tenha que ser uma disciplina, enfim, não é isso, né? Mas que a gente possa cuidar ali, falar sobre o assunto, falar sobre ambiente, responsabilidade, né? Desde crianças. E que aí a gente nunca perca, né? Essa questão cultural é tão importante. Quando eu falo isso, vocês já viram reportagem quando eles focalizam a educação lá no Japão? Ali as crianças, né? Eles já têm como hábito. Eles estão ali, eles lancham, né? E depois as crianças, elas vão ajudar a limpar a sala. Limpar mesmo, de pegar vassoura, de limpar, coisa que aqui, né, nós não temos esse costume. Vocês se recordam, aqui na época da Copa, né, que os japoneses iam para os estádios e depois saíam ali recolhendo o lixo que eles produziram, e às vezes até de outros que produziram, mas eles tinham essa consciência de sair dali, né, levando o seu lixo e destinando adequadamente. Eu tô falando disso, não que necessariamente a gente tenha que fazer igual, né, igual nas escolas, essas questões, mas como que o hábito, a educação, aquilo que se coloca desde o início, né, chamando a atenção da responsabilidade, como que ela acaba sendo suave, né? Ela ocorre de uma maneira... Eu não estou falando com vocês, é verdade. E é até importante colocar isso, né? Porque eu não estou aqui falando com vocês que eu não tenho os meus problemas, não. Eu acabei de citar para vocês aqui que na minha casa, na hora que eu mando a minha turminha arrumar a cama, eles ficam me questionando por que arrumar a cama, porque à noite eles vão precisar desarrumá-la. Olha, no Japão, as crianças fazem a limpeza ali, né, do ambiente que elas lancharam sem qualquer constrangimento. É normal para elas fazer isso, né? E isso mostra uma responsabilidade com o ambiente que elas frequentam e que elas compartilham, porque nós compartilhamos. Na hora que os meus meninos falam essas questões, eles pensam simplesmente, na verdade, eles pensam na preguiça, né? Eu tenho consciência disso.
Começa na preguiça, porque tem tantos outros apelos hoje em dia, mais rápidos, né? Que eles... É até uma falha minha, porque talvez se eu tivesse pegado nisso mais cedo, eu realmente não fosse ouvir isso hoje, né? Porque entra mais fácil. E essa questão educacional, ela quanto mais fácil, quanto mais recente, mais novinho você trabalhar, aquilo não soa necessariamente como uma obrigação, como uma questão de dificuldade, ela soa como naturalidade, né? Então, isso que a gente tem que fazer com que essa nossa educação ambiental, aquilo que a gente tem discutido tanto e vocês dividindo aqui, né, conosco durante as aulas, se a gente trabalhar com as nossas crianças, né? E que não vai ser uma questão de obrigação, cuidar do ambiente, não jogar lixo, não é só isso, né? É o consumo consciente, tem uma série de situações que envolvem esses aspectos ambientais. E não tem outra. Gente, sem educação, não há nada que resolva em lugar algum, né? E aí, por quê? Porque é onde você forma a pessoa para a vida, não é só uma educação formal. Na que a gente fala educação, a gente não fala necessariamente só de uma questão de diploma, né? Não, e diga-se de passagem também, vale esse comentário. Não é só ter o diploma na mão que faz com que uma pessoa seja de fato educada, né? Responsável, consciente. A gente sabe que não, né? A gente decepciona muito, porque a pessoa teve a oportunidade do aprendizado, mas às vezes ela não é absolutamente aquém, alheia, né? As questões, principalmente do social. Só vê o eu. E essa conscientização é a principal diferença que se faz, né? Na hora, se a gente recordar lá o iniciozinho da nossa disciplina, quando a gente viu ali um vídeo do professor falando da importância que não possa ser imposta, eu lembro até que depois vocês frisaram isso num comentário de vocês aqui na nossa aula. Não é uma questão de imposição, mesmo porque impor ninguém gosta, né? Se eu falar com você que você não pode, de forma alguma, fazer uma determinada atividade, aí que você vai ter mais vontade de fazer, né? Ou se eu falar que você é obrigado a fazer. Não. Até o que você mais gosta de fazer, se eu falar que você é obrigado, você vai começando a perder o gosto, até que um dia você não queira fazer mais. Então, isso é a conscientização. É fazer com que a pessoa realize aquilo de uma maneira, não como uma tarefa a cumprir, mas como uma situação natural, né? Que é fundamental em relação a isso. Porque com isso, inclusive, ela vai disseminando, né? Ela vai, aquilo que nós comentamos já aqui também, vocês falaram em ações que vocês realizaram, e eu me recordo, não sei agora ao certo quem foi, mas chamando a atenção, que vocês falavam para as crianças levavam isso para dentro de casa, né? Que é realmente muito importante. Eles também são disseminadores dessas informações. E fazem, não por obrigação. Ele chega e fala para o pai e para a mãe, tentando ensinar, ele não fala com a situação de imposição. Ele fala porque quer mostrar para o pai e a mãe que sabe e acha que o pai e a mãe não faz daquela maneira porque eles não tiveram oportunidade do aprendizado, né? Então, é muito importante isso. Então, fora tudo isso que a gente já viu, é muito importante a gente destacar, e particularmente aqui no nosso país, o problema, né, da poluição dos nossos cursos d'água. A gente sabe, acho que semana passada nós pontuamos isso, dos problemas, das mazelas do nosso saneamento básico, né? Eu sempre quando tenho oportunidade, eu gosto de falar para os meus alunos. Teve uma vez, foi uma entrevista que eu vi, já tem um tempo. Eles estavam, né, discutindo essa questão ambiental, falando sobre saneamento básico, transmissão de doenças, enfim. Aí, um entrevistado, ele chamou a atenção. Ele, na época, era ministro.
de que aqui no país, na hora que a gente fala que uma determinada comunidade, né, tem acesso ao saneamento básico, na verdade, o que significa? Significa que aquela comunidade, que aquela casa, que aquela população tem, muitas das vezes, que caminhar até 1 quilômetro para ter água encanada. Por que eu estou falando disso? Porque obviamente, se não chega água na casa dessa pessoa, né? Se não é só abrir a torneira que tem água, muito menos o esgoto chega até a casa dela, né? Ou, consequentemente, as necessidades dela ela faz, não tem captação nenhuma ali. E ainda assim, ela é considerada ter saneamento básico, porque ela está dentro dessa margem de 1 quilômetro. Então, eu acho importante a gente destacar, porque às vezes quando a gente observa, né, os dados estatísticos, que, por exemplo, a região sudeste, não sei precisamente, mas 85% da população, de repente, tem o saneamento básico, e a gente imagina logo água encanada e rede de esgoto, não significa que realmente seja esses 85%, todas essas pessoas têm esse acesso. Tem umas aí, né, que estão na fronteira entre o ter e não ter, mas que entram como tendo, porque têm que caminhar só 1 quilômetro para ter esse acesso. Então, isso deixa claro o quanto que o nosso país ainda precisa caminhar em relação a essas características, né? A oferta, obviamente, de uma água limpa, tratada, adequada, de fácil acesso à pessoa, e, consequentemente, a retirada, né, ali do esgoto produzido por aquela casa, por aquelas pessoas, e ser destinado de uma maneira adequada. Então, e muito menos, e a gente ainda sabe que vários desses que tem ali, né, a retirada através do esgoto, muitas vezes ainda é lançado em local indevido, que é uma das outras mazelas do nosso país. Então, isso é muito importante. A partir do momento que a gente tem essa poluição hídrica, nós impactamos na qualidade da nossa água, nós impactamos na oferta da água, nós impactamos em todos todo esse ecossistema, né, presente aqui, fazendo parte desse ambiente hídrico, porque eu interfiro na qualidade da água, na presença do oxigênio, consequentemente interferindo na qualidade de vida ali dos animais associados, dos peixes, né, da população ribeirinha, enfim, o impacto é muito grande, tá? E aí, porque a gente fala desses cursos d'água, vocês sabem o que são cursos d'água? O que vocês colocariam se a gente falar, o que é curso d'água? Você tem que colocar alguma coisa. O que te vem à mente? O que vocês colocariam? O que te faz lembrar? Cursos d'água te faz lembrar o quê? Onde tem água corrente, alguma coisa assim. Que te faz lembrar água corrente. Ok. Mais alguém? Alguma coisa diferente? Eu diria córrego. Córrego. Mais alguém? Bem, vocês foram assertivos. Deixa eu só pegar aqui. Só um minutinho, gente. Aqui, ó. Aqui. Cursos d'água são caracterizados como qualquer corpo de água ou percurso, fluxo de água em determinado local condutor, tá? Pode ser um córrego, um riacho, um rio ou um ribeirão, tá? Então, é onde tem a passagem da água, tem um fluxo d'água, né? Então, esse ambiente é considerado curso d'água, é literalmente por onde ela vai passando, tem aí a oportunidade, né, de seguir ali aquele ambiente de água. Só que nós vamos ver que, embora a gente fale assim de uma maneira generalista, curso d'água, os cursos de água eles possam ser classificados,
tá? Porque, embora a gente observe numa imagem como essa, existem alguns locais que essa paisagem ela pode mudar, né? Então, vou mostrar para vocês que nós podemos observar cursos d'água que possam ser considerados efêmeros, perenes ou intermitentes, que vêm de acordo com a frequência, com a regularidade desse curso d'água ali, tá? Vou mostrar para vocês e explicar, olha só. Intermitente são aqueles locais que não têm a presença do nível da água constante. Aqui vocês podem perceber pela imagem, né? Depende muito da época do ano. Na época considerada época de chuva, você tem um curso d'água ali presente, sendo observado, e você faz a fotografia, verifica que ali tem um curso d'água. Mas se você for em outra época do ano, né, como aqui no caso, até eles colocando, né, nesse rio Pajeú aqui, em agosto, se você chegar lá, que é uma época de seca, você vai ter uma paisagem como essa. Ou seja, você não encontraria curso d'água nenhum, né? Então, esse intermitente é justamente aquele que tem períodos de seca, né? Onde tem uma oscilação da paisagem de acordo com a época de seca e de cheia, tá bom? Agora, existe aquele curso d'água perene, que você, independente da época do ano que você vai, logicamente a gente sabe que como inclusive os impactos ambientais têm sido intensos, né? As épocas de chuva também, tem época que a gente sabe, tem ano que a época de cheia chove mais, tem ano que chove muito pouco, né? Mesmo na época de chuva. Então, às vezes a gente consegue verificar uma diferença de nível, sim. Mas isso não impacta de uma maneira abrupta no visual. Você sempre vai identificar naquele ambiente, quer seja com nível mais elevado, ou quer seja um pouco mais baixo, em virtude dessas oscilações que a gente tem observado, né? Que a gente não pode negligenciar, mas você tem ali um curso d'água sempre presente, tá? E finalizando, existem aqueles que são denominados efêmeros, que literalmente você só consegue perceber que tem quando você tem um excesso de chuva, né? São as torrentes. Você já deve ter ouvido falar, inclusive às vezes os próprios noticiários eles fazem essa menção, né? Que são locais que naturalmente não teria, você não observaria, né? Não tem época de cheia e época de estiagem, normalmente não tem. Você não vê nenhum curso d'água. Mas naquele período de excessos, né, de extremos, é que aí a gente tem a presença das torrentes. Então, esse seria um curso d'água efêmero. Ok? Essas são uma nomenclatura, é uma classificação que ela é adotada, que eventualmente vocês possam aí observar nos artigos, em alguns assuntos mais específicos, né? Quando se fala aí questão ambiental, questão ecológica, quem aí é associado à parte hídrica, né? Com um gosto específico, mais especial para a parte hídrica, talvez já tenha ouvido falar e vai ouvir isso de uma maneira mais intensa, tá? Então, é interessante a gente pontuar. E o que eu fiz? Eu fiz um mini joguinho para vocês, principalmente aqui para ajudá-los a fixar, tá? Vou colocar aqui e vou encaminhar para vocês também o WhatsApp, no sentido de agora ter a participação de vocês e depois para vocês estudarem aqui em casa, tá? Olhem só. Vou... Ai, cadê? Foi, vai. Não tô entendendo, não? Tudo que eu coloco para vocês, eu testo antes, justamente para ver se tem algum problema. Aqui. Quando eu tenho dúvida, eu encaminho até para o Gabriel, meu menino aqui, para ele entrar, ver e ver se tá funcionando. Então, olha só, é super básico, né? Mas eu vou colocar aqui para vocês me ajudarem a identificar, né? Então, só, a classificação, cursos d'água, quer sejam efêmeros,
intermitentes ou perenes. Então, possuem escoamento de água somente quando ocorrem chuvas fortes. São também chamados de torrentes. Aqui até eu duplicar, tá? São chamados de torrentes. Aqui eu coloco o quê? Efêmeros. Efêmero. Qual é aquele que apresenta certa constância quanto ao volume de água, sendo que não há drásticas mudanças ao longo de um determinado período, ou seja, permanecem com a água todo o tempo, não passando por períodos de seca? Perene. E aqui, então, vocês acham que o intermitente são aqueles locais que não permanecem com nível de água constante ao longo de um período. Em determinadas épocas do ano, há estiagem ou aumento do fluxo de água, né? Então, vejamos, a gente envia as respostas. Ok, né? Tá tudo certinho. E eu mostrei para vocês que se porventura tiver erro, vocês têm como ter a correção? Eu cheguei a mostrar para vocês isso? Sim, mas acho que foi em outra matéria, mas deu. Então, não, tá, tudo bem. Ok, isso que é importante. É porque aqui, eu sei que é simples, né? Eram só 3, mas tem às vezes questões que você tem mais dificuldade, né? Possa ter mais motivo de erro. E aí é só para você não passar aperto e não achar que você consegue ter a correção ali fácil. Deixa eu ver, não compartilhei. O que não é novidade, né? Oi, gente. Tem vários memes hoje em dia, né? Ali de WhatsApp, de memes mostrando o comportamento de alunos e de professores nessa vida online. E o Gabriel também recebe muito e fica mostrando e rindo. Ele ri como aluno e fica rindo também da minha cara, que ele fala que é igualzinho, que eu me comporto da mesma forma. Bem, aqui, né, dando essa continuidade, justamente nós estamos falando da parte hídrica, essas questões de curso d'água, enfim, e a água realmente, isso daqui não precisa, né, de educação ambiental nenhum para falar da importância da água na nossa vida, né? Por exemplo, só para vocês terem uma noção, amanhã, né, dentro de outra disciplina, eu sei que a questão não é essa, não vou entrar em detalhes, mas faz parte dentro do contexto da biofísica dos fluidos, a gente vai chamar a atenção justamente disso, que o própria estrutura corporal, cerca de 70% é água, né? 70% da constituição das nossas células é água. Então, a água, e eu estou até falando disso aqui porque é vida, né? Nós precisamos da água. Nós temos muita água na nossa estrutura corporal. A gente precisa manter isso. Eu preciso da água para me manter viva e saudável, né? E, consequentemente, a água ela é fundamental. Eu falo de nós enquanto seres humanos e, obviamente, a importância dela para os demais seres vivos, né? Então, isso daqui é uma coisa meio que chover no molhado mesmo, né? Mas é porque também não tem como não pontuar essa importância dela. Mas por que inclusive, se fala disso? Porque, embora seja chover no molhado, todo mundo sabe da importância, qualquer criancinha ali vai falar que a água é muito importante, mas é inconcebível da gente imaginar que, diante disso tudo, nós, né, enquanto população, nós a gente não cuida, da fonte hídrica, né? Nós temos excessos, nós temos desperdício, nós não cuidamos mesmo ali das regiões, né? Ali a gente não trabalha para que não haja poluição hídrica, enfim, o ser humano tem hora que realmente é difícil da gente imaginar, né, a nossa capacidade até mesmo de raciocínio. Eu falo isso incluída, tá, gente? Porque eu acho que ninguém pode se dar o direito de se retirar dentro dessa situação.
É isso que a gente vê, né? A importância da água e as mazelas, como todos nós, a nível mundial, destinamos, né, absolutamente pouco cuidado à água. Se chama muita atenção, e até nisso me faz lembrar que Clara, no dia desse, que ela estava estudando essa parte, e falando, mas tem tanta, né? Tem tanta água, né, que você vê o globo, em vez de planeta Terra, planeta água, mas é justamente essa escassez de água doce, né? E que a gente, de uma maneira insistentemente, promove esgotamento. E a gente também não cuida, a gente tem impacto, inclusive, na água ali, presente nos oceanos, né? A gente não cuida de nada, não tem cuidado de absolutamente de nada em relação ao que se refere a todas essas questões, né? A gente só quer sugar, só aproveitar. E, logicamente, precisa de ter a conscientização da população quanto ao consumo. Não só no que se refere ao bolso, porque normalmente as pessoas queixam muito daquilo que, né, ficou mais caro, está mais difícil pagar. Consequentemente, às vezes isso alerta a pessoa para os cuidados, né? Mas não precisava de ter isso. Né? É muito comum, às vezes, a mãe só bater na porta ali do banheiro para você terminar o banho mais cedo, quando a conta de água e a conta de luz fica mais cara, né? Mas a gente não precisaria disso, embora realmente a conta pesa bem no bolso doméstico, a gente não precisaria ter esse cuidado só porque está mexendo no meu bolso, mas sim por um conjunto maior de conscientização, né? Reflexo disso tudo, o quanto que a gente precisa de melhorar nas nossas ações, né? Nas práticas, na conscientização ambiental, né? Então, acho que qualquer que seja o caminho que a gente direcione, quer seja a porção hídrica, quer seja o destino, né, dos lixos, enfim, sempre a gente encontra ali mazelas, né, lacunas, das quais a gente precisa de trabalhar muito. E sempre vem, mais uma vez, a questão da educação, né? Tudo isso. Né? É aquilo que eu chamei a atenção de vocês, embora tenhamos, né, um planeta aí com riqueza, na que a gente vê o globo terrestre, essa riqueza da oferta de água, que é inquestionável, mas, por outro lado, a gente tem que pensar que pouca, né, uma parcela pequena de água no planeta Terra é, de fato, ali própria para o consumo, né? E os grandes motivos que ainda destaca-se, né, para que haja uma maior conscientização e preservação hídrica. Porque, inclusive, se a gente não preservar isso agora, a gente está correndo sério risco mesmo, né, de existência. Imagina, gente, somos mais de 7 bilhões de indivíduos no mundo. Daqui a pouco, eu acho que a gente já deve estar chegando aí nos 8 bilhões, né? Não ter cuidado, não zelar, a gente fica achando que vai impactar nas gerações futuras, a gente já está impactando em nós agora. Vocês pegaram a época do rodízio e da falta de água, escassez de água aqui em BH, né? Épocas de maiores secas, a gente sente isso já com carência. Aí você acha, mas é só em determinadas regiões. A gente está acostumado a ver isso só no Nordeste do país. Não, né? O que a gente acha porque está longe, entre aspas, você acha aceitável. Na hora que chega perto de você, que você sente um impacto, né? E não, tá perto, e a gente não precisava passar por isso para poder valorizar, né? De que forma você acha que o desperdício de água pode ser reduzido? Vocês, tá? Para a gente, vejamos aqui, vamos participar. O que vocês acham? Quais são medidas básicas ou que vocês poderiam citar ou que vocês adotam? Algumas situações que vocês já acompanharam, quer seja no ambiente onde vocês moram ou até mesmo no ambiente que vocês trabalham. Tem alguma boa prática? Tem alguma boa ideia em relação a isso?
Ninguém nada? Coitada da água. Ó, aqui em casa reutiliza a água que lava a roupa para poder lavar a porta ali de fora de casa. Uma boa prática, Vitor. Uma boa prática. Reaproveitamento, né? Pode falar? Pode. Aqui a gente tem muito costume, aqui que eu falo na casa dos meus tios, né? Hum. Na hora de lavar o pó de café, a água com o pó de café, jogar nas plantas. Ali, até mesmo para adubo. Sim, por exemplo, a água que ferve os ovos, para cozinhar os ovos também. Ou seja, tudo é bem-vindo, né? Porventura, vocês, em alguma residência de vocês, ou vocês adotam isso, ou vocês conhecem locais que aproveitam a água da chuva para realmente para destino? Não? Eu não sei se vocês já viram, hoje em dia tem, porque tudo, né? Tudo isso que a gente está falando é interessante, mas é pouco comum. A grande verdade é essa, né? A nossa população, nós não temos muito esse hábito desse reaproveitamento, dessa sustentabilidade, casa sustentável, né? A gente não tem isso. Não é comum aqui no nosso país isso, né? Isso às vezes são mais preocupações pontuais, embora tenha sido crescente em relação a isso. Esse crescente que a gente fala assim, não é um crescente de grande impacto, mas tem tido uma sensibilização um pouco maior, né? E tem pessoas que procuram isso, casas que sejam altamente sustentáveis. Eles já, desde a construção, captam, né, a água ali da chuva, já tem destino, ela já é direcionada para uma caixa, para um reservatório. É lógico, professora, mas e aí, né? Essa água é adequada? Ela é adequada, dá para se aproveitar para muita coisa, né? Aqui. Não. Ô, gente, vocês façam favor de parar de ficar brincando aqui no WhatsApp, viu? Vocês façam favor, sosseguem. Agora que eu vi aqui. Vi aqui, Pedro. O Pedro está comentando que o microfone dele estragou, né? Que o avô utiliza o reaproveitamento da água da chuva para regar plantas e lavar a casa e o carro. Ótimo, Pedro. E que é uma situação, né? Que ela gera melhorias. A partir do momento que eu consigo ter um aproveitamento, eu logicamente estou economizando ali fontes hídricas, né? É uma conscientização, além, lógico, de poder causar impacto à nossa economia doméstica também, né? Mas é isso que é muito importante. Começar a criar esses pequenos hábitos que vocês citaram aí, Pedro também, no sentido de que isso faz, né, com que venha a ter mais pessoas preocupadas com isso, poder gerar ali, de fato, construções que possam ser mais replicadas, né, com até menor custo, no sentido dessas ideias poderem estar mais presentes na nossa sociedade, né? E lógico, aquilo que é só para a gente completar o raciocínio. Essa água que veio da chuva, às vezes ela possa, né, não é adequada, por exemplo, para o consumo, mas ela possa ser aproveitada em outras instâncias, ajudando a preservar, né? Gente, sei que a gente já entrou agora no nosso horário de intervalo, vamos para o nosso intervalo e a gente volta já já. E se porventura alguém aí lembrar de uma boa ação nesse sentido, um bom exemplo aí entre vocês, a gente retoma justamente aqui nesse slide já já, tá bom? Beijão pra vocês. E juízo, viu?